Queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar cada coração, cada mente nesse momento, cada lar, cada vida. Esse é um momento muito especial, é um momento singular do culto em seu lar. Quando nós nos juntamos em torno da palavra de Deus para ministrar sobre cada vida, sobre aqueles que buscam a palavra e sobre nós mesmos que estamos meditando neste momento. Assim, convidamos a todos, onde se encontra nesse momento, em sua casa, em seu trabalho, curvem a sua cabeça, fechem os seus olhos e falemos com Deus. Eterno Deus e Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para abrir o nosso coração perante a Ti, ó Pai, e colocar diante do Senhor tudo que há em nós, os nossos anseios, angústias, medos, pavor, decepção, tudo, Senhor, que entristece a nossa alma, que nos deixa depressivo, muitas vezes sem direção, sem norte, e ficamos como quem perdidos, ó Pai. Então voltamos para o Senhor e buscamos a Tua presença na certeza de que o Senhor estará conosco neste momento e trará a paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas, as nossas almas, e nos norteia novamente, ó Pai. Traz-nos a paz, a alegria da salvação, a alegria de fazer parte do Teu povo. Ó Deus, fica conosco neste momento, Senhor. Venha ao nosso encontro, Pai. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso fortalecedor, consolador, aquele que nos dá a visão da Tua glória, que nos faz ver, Senhor, os céus abertos em nosso favor e assim podermos Te glorificar. Portanto, Pai, aceita também neste momento a nossa gratidão pela vida, pelo alimento, por tudo, Senhor, e pelas oportunidades que o Senhor também tem nos dado a cada dia, como esta deste momento, a oportunidade de cultuar o Senhor, de ministrar a Tua palavra, de falar contigo, e que o Senhor nos traz a serenidade, a paz, a alegria e vitória sobre as nossas lutas. Que apesar de tudo que acontece em nosso mundo, que tem acontecido e vem acontecendo, que o Senhor, mesmo assim, nos dê paz, nos dê alegria de viver. E que o Senhor complete com a Sua presença toda a alegria em nossa vida. Assim nós oramos ao Senhor, colocando a nós aqui na Tua presença, mas também colocando a Tua igreja, toda a família central de Praia Grande, todo o povo de Deus, tanto aqui na Praia Grande como no Brasil e no mundo. Todos, Pai, que porventura estejam nos assistindo, nos ouvindo neste momento, que o Senhor possa alcançá-lo com a Sua bênção, com a Sua graça, as Suas promessas, seu livramento, a Sua cura, enfim, com toda a libertação de que o Teu povo precisa. Assim nós oramos, colocando as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, neste momento, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Ezequiel, que se encontra no Antigo Testamento. Este livro faz parte do grupo dos profetas maiores, né? Depois de Isaías, Jeremias, aí tem Ezequiel, tá bom? Então, o capítulo 1, esse texto fala sobre a primeira visão dos querubins visto por Ezequiel. Não vamos ler o texto todo, mas vamos ler aqui um início para que os irmãos tenham a noção do que nós estamos falando e entender melhor a palavra. Mas os irmãos, após o culto, pode ler o texto de Ezequiel todinho, não apenas o capítulo 1,
mas todo o Ezequiel. Então é um livro que não é muito grande, você pode ler numa sentada. Tá bom, amados? E o texto diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Bus, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor aplique a leitura de sua santa palavra em nossos corações. E nós vamos cantar um hino muito antigo, não é do Inário Cantor Cristão, mas é um hino cantado por Feliciano Amaral e outros cantores de sua época, né? A época que esses hinos fizeram muito sucesso. E ainda faz para mim, né, que eu gosto muito, a mensagem tremendamente maravilhosa, e esse texto fala da nossa confiança em Deus. E a nossa confiança é tal que não temos medo, não do que vem, do que apresenta aí, do que aparenta, do que a imprensa coloca sobre o povo. Nós estamos com Deus. E nós vamos cantar hoje sem o teclado. A pastora é a cantora principal e eu apenas vou acompanhar ela na medida que eu possa acompanhar, tá bom? Cantemos. Não tenho cuidado, não tenho temor do que me espera aqui. Confio somente em meu Salvador, pois sei que Ele cuida de mim. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor. Nas aflições ao meu lado estará. Se vivo por fé, Ele me susterá. Eu sei que tormentas irão me abalar, o brilho do sol faltará. Amigos também poderão me deixar, Jesus sempre me susterá. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor. Nas aflições ao meu lado estará. Se vivo por fé, Ele me susterá. Um dia virá outra vez o Senhor, e ao céu Ele me levará. Ali cessarão a tristeza e a dor, pois Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor. Nas aflições ao meu lado estará. Se vivo por fé, Ele me susterá. Amém. Glória a Deus. Bonito, não é? E também traz aqui, além da linda melodia, traz também uma
profunda mensagem do quanto Deus é poderoso, o quanto Ele nos ajudará, nos libertará, nos dará força e também nos convida a confiar mais ainda no Senhor. E diz aqui o hino que, da seguinte forma: não tenho cuidado, não tenho temor do que me espera aqui, confio somente em meu Salvador e sei que Ele cuida de mim. Assim nós levaremos a nossa vida confiando em Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. E apesar de tudo que temos enfrentado e ainda enfrentaremos, a nossa fé deve estar em Deus. Então, queridos, voltando aqui para o texto de Ezequiel, no capítulo 1 que lemos aqui, na primeira visão que Ezequiel teve dos querubins. Então, esse texto nos sugere o seguinte tema: uma visão de Deus supera as necessidades. Fala comigo. Uma visão de Deus supera as necessidades. Quando nós temos uma visão de Deus, logo também teremos uma visão do nosso contexto social, existencial, também das pessoas com quem nós nos relacionamos, com que nós vivemos no nosso dia a dia. Temos a visão da nossa nação, uma visão de uma nação pecadora, corrompida, perversa, mas temos também, ao mesmo tempo, no meio de todo esse turbilhão de problemas, de confusão, de maldade, temos a presença de Deus conosco. Eu fico imaginando, de acordo com como pregamos neste dia aí, como nós estamos ou estivéssemos na cova dos leões, como Daniel, cercado de leões famintos e ferozes, querendo nos devorar. E aí o anjo do Senhor se faz presente e fecha a boca do leão. Como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, ali aparece também alguém sobrenatural que tira o calor do fogo, tira todo o desconforto e faz com que aqueles homens ficam em paz no meio de um problema terrível, estarrecedor, de um fogo ardente, uma fornalha. Assim vivemos, irmãos. Eu não sei comparar bem se nós vivemos hoje numa fornalha de fogo ardente, ou se vivemos na cova dos leões, ou se vivemos também, eu não diria na beira do rio Quebar, ou na beira do mar, não do Oceano Atlântico, aqui da Praia Grande, mas no meio do mar, na beira do mar, de tantos problemas, ondas violentas, tempestade tempestuosa, forte, bravia mesmo, e a gente mantém aqui a serenidade, a paz. Então não estamos muito diferentes de Sadraque, Mesaque e Abednego, não estamos muito diferentes de Daniel, bem como de Ezequiel, lá na terra dos caldeus, na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os escravos e feitores. Nós precisamos ter neste momento uma visão de Deus, pois quando Deus se faz presente, superam as nossas necessidades. É o que nós queremos e queremos muito neste momento. Assim, queridos, vemos aqui que o livro de Ezequiel traz uma história surpreendente do primeiro ao último capítulo. Ezequiel é um livro que, quando a gente começa a ler, a gente não quer parar até chegar ao final do último capítulo, porque são assuntos excelentes, tremendos. Ezequiel, Daniel, faz parte de um grupo literário bíblico chamado de apocalíptico.
Então, lá no Novo Testamento, nós temos, lá no final do Novo Testamento, o Apocalipse, está dizendo lá, o Apocalipse de João, porque aquele Apocalipse é o de João. Tá? Esse que nós estamos lendo hoje aqui, o livro de Ezequiel, é um Apocalipse, ou seja, um apocalíptico de Ezequiel. Tá? Traz as mesmas figuras, inclusive aquelas figuras que aparecem no Apocalipse, tem aqui também em Ezequiel, na sua visão dos querubins, como aparece lá no profeta Isaías, no capítulo 6. Então, são mensagens fantásticas, maravilhosas, que nos traz, não é medo que ela nos traz, mas traz consolação, traz a segurança de que não estamos sozinhos à margem do rio Quebar, junto com os demais escravos. Veja que este livro profético de Ezequiel começa mencionando um triste relato de muitas dificuldades, tanto na vida de Ezequiel, como também na vida de todo o povo judeu de sua época. Ezequiel era filho de um sacerdote, que o texto traz aqui por nome do sacerdote... Parti aqui. E perdi aqui no texto. Mas é o sacerdote... agora é questão de honra, vou ver o nome dele aqui. Buzi. Tá? Sacerdote Buzi. Então, Ezequiel é filho desse sacerdote Buzi. Mas, por vez, Ezequiel era também um sacerdote e sem ministério. Lembrando aqui que o sacerdócio tinha o templo, onde ele ali prestava culto e serviços a Deus. E Ezequiel, por vez também um sacerdote, mas sem ministério. Veja que, apesar de tudo, como exercer um ministério tão preciso como o de Ezequiel, como que ele ali exerceu, se o templo que estava destruído bem longe dele em Jerusalém? Como isso aconteceu? Como foi essa precisão toda, longe de todos os ingredientes, de todo o material ritual, ritualístico, para essa prestação de serviço? Isso nos ensina muitas coisas, e dentre elas é que nós podemos servir a Deus longe da nossa casa, longe do nosso templo, onde estivermos. Nós podemos ser um sacerdote, como diz Pedro, sacerdote real, para prestar esse serviço a Deus. Olha, queridos, que cenário, eu diria, desanimador para o jovem sacerdote em vias de se tornar um profeta. Porque foi nesse momento, nesse contexto, é que ele foi chamado para profetizar. E Ezequiel, ele foi um profeta chamado profeta do cativeiro. Tá? Primeiro, então, é o nosso primeiro tema aqui, é Ezequiel, o profeta do cativeiro. Quer dizer, ele poderia estar profetizando na sua terra, ou nos palácios, ou para nações livres, mas ele estava profetizando no cativeiro, na Babilônia, na terra dos caldeus. Então veja, trazendo aqui algumas notas para que você conheça mais sobre Ezequiel. O profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, passou seus primeiros anos em Jerusalém, até ser levado como prisioneiro de guerra com outros judeus para a Babilônia em 597 a.C.
um tempo assim antes de Cristo. Nascer mais ou menos o tempo do descobrimento do Brasil, um pouco mais até os nossos dias. Então, quando Jesus veio, já fazia quase 600 anos que Ezequiel profetizou lá na terra dos caldeus, na Babilônia. Veja que o texto diz que o futuro profeta estava entre os cativos junto ao rio Quebar. Como narra o texto, não deveria ser para Ezequiel um trabalho leve, aquele que se faz à beira de um rio, e ainda cercado de outros cativos e feitores. Naquele tempo se trabalhava muito com cerâmica, com tijolos, para construir prédios, casas, muros. E à beira do rio, a gente logo imagina que era um trabalho muito pesado, porque o escravo não ficava sozinho, estava sempre acompanhado daqueles que tinham chicote na mão para fazer trabalhar, sem perder tempo, direto. Então, vejamos que o ministério profético de Ezequiel aos judeus em Babilônia se deu ao mesmo tempo em que Jeremias profetizava aos judeus na Palestina, bem distante de onde estava Ezequiel. Então, esse primeiro ponto aqui que falamos, Ezequiel, o profeta do cativeiro, trouxemos um relato para que você tenha um conhecimento um pouco mais deste homem de Deus do passado, que soube aproveitar aquele momento difícil para trazer mensagens profundas de libertação, de salvação para o seu povo cativo, cujo próprio Ezequiel fazia parte do mesmo. Segundo, dentro desse contexto, nós temos aqui a visão da glória de Deus. Isso é muito importante, porque em meio a uma série de dificuldades e problemas, surge uma palavra de esperança aqui na descrição da cena. Diz que os céus foram abertos. Olha que coisa maravilhosa, os céus foram abertos. Quando? Em meio aos problemas, em meio às dificuldades, ao sofrimento. Então, diz aqui o relato, que os céus se abriram. Amados, quando nós buscamos a Deus em meio a tantas dificuldades, Deus nos dá a visão da sua glória. E essa visão da sua glória nos leva também a refletir sobre a situação que vivemos. E logo, Deus nos dá uma palavra tanto para nós mesmos que ministramos, mas também para aqueles que ouvem, que precisam ouvir a palavra, que precisa de um momento de esperança, em meio a tantos problemas e dificuldades, uma palavra como um bálsamo, como um refrigério para o coração, para a mente, para a alma, para o corpo, para a esperança, para o fortalecimento da fé. Quantas vezes, queridos, nos esquecemos de que os céus estão sempre abertos para os escolhidos de Deus. Esquecemos da palavra, esquecemos da mensagem neotestamentária de Jesus, quando ele diz aos seus discípulos que não os deixariam só, mas que ele enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco para sempre, para nos trazer paz, o conforto, a força, para nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Jesus abre os caminhos para nós, como está no Evangelho de João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se coloca diante de nós neste momento, através do seu Santo Espírito,
abrindo para nós os céus de Deus, para que tenhamos uma visão da sua glória. Essa, queridos, que nós mencionamos aqui, esta mensagem, ela é uma informação, eu diria, esperançosa para os dias em que vivemos hoje no nosso contexto social. Esta é uma informação esperançosa para mim e para você. Eu não sei se você está sofrendo juntamente com os demais irmãos, com o povo de modo geral, tendo a sua liberdade privada com mentira e com outras coisas mais, medo e pavor, e a gente acaba crendo, muitos acreditam e acaba ficando refém de uma nação hipócrita, de leis hipócritas, justiça e governos que vêm para destruir, só quer tirar proveito. Então precisamos olhar para a glória de Deus, olhar para os céus e não se curvar para tudo que esse povo fala, porque se formos depender dele, olhar para ele, nós vamos nos excluir de tudo, vamos ficar um povo fora de tudo e de todas as coisas. Eles querem tirar-nos o foco e a gente acaba sendo aquilo que eles dizem que somos, na verdade não somos. Então vejamos que a pregação da palavra pode abrir fresta ou frestas no céu para que vejamos um pedacinho da glória de Deus, que seja. Esta é a palavra da fé que pregamos, diz o autor do Pentateuco, Moisés, diz Paulo aos Romanos, e eu falo também aqui para você, baseado no livro de Ezequiel. A pregação da palavra de Deus pode abrir fresta nos céus para que vejamos um pedacinho dessa glória majestosa, daquele que pode todas as coisas e que está ao nosso lado para nos livrar de todo mal. Eu fico aqui, amados, imaginando a mudança que houve, o ânimo para o jovem Ezequiel, naquele momento de dor, de sofrimento, de perigo, contemplar a glória de Deus. Lembra do evangelista João, quando estava preso na ilha de Pátimos, sozinho ali, isolado, quando ele pensou que tudo estava terminado, que Domiciano tinha conquistado tudo, tinha tido vitória sobre a igreja? No instante, abre-se uma fresta no céu, uma janela do céu, e Deus mostra para João que, pelo contrário, Deus tinha um domínio de tudo e de todas as coisas. Isso havia acontecido também com Ezequiel na beira do rio Quebar. E Deus também pode se manifestar a nós hoje, diante desta pandemia e de pandemônio, de politicagem, de justiça perversa, mentirosa, corrupta, aí soltando os bandidos. Queridos, busque a presença de Deus. Ezequiel afirma aqui que teve visões de Deus. Essa é a maior de todas as necessidades dos nossos dias. É termos uma visão de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos leva para isto. Nos aponta para essa verdade de que nós devemos ou deveremos tomar posse. Temos aqui, através, por exemplo, da mídia nacional e internacional, visões de um mundo moralmente destruído, perverso, ganancioso. Alguns anos atrás, eu me lembro de uma reportagem na TV, que mostrou um garotinho perdido no meio de um episódio chocante, vendo a mãe e o pai sendo levados por bandidos e ele correndo sem direção no meio da rua. E eu digo para vocês que nessa época isso não comoveu nenhuma de nossos governantes de esquerda, não,
porque isso não faz parte deles. Isso eles não estão preocupados. Nós precisamos do governo de Deus sobre as nossas vidas, voltar para Deus e crer mais na palavra de Deus no que se prega por aí. E a gente está sabendo de muitas coisas que não é verdade e ficamos calados. Amados, nós estamos como Ezequiel, cativos à beira de um mar de maldades. Eu digo, não apenas na beira de um rio, como estava Ezequiel, mas na beira de um mar de maldades, de problema, de podridão. Tá? Mas Ezequiel, em meio a tudo isso, ele teve visões de Deus. Isso é o que nós devemos buscar hoje, em todos os momentos, uma visão de Deus para nós, para a nossa vida, a nossa família, para os nossos, a quem amamos. Uma visão de Deus. Porque a visão de Deus nos liberta de muitas coisas e nos faz ver muito além de tudo isso aí que está montado contra nós, para nos aprisionar, nos escravizar. A glória de Deus, a libertação. Terceiro e último, Deus se revela com clareza. Deus não traz confusão, a palavra de Deus diz isto, que o Senhor não traz confusão, Ele traz clareza, Ele traz esclarecimento, traz palavras, traz direção, Ele norteia as nossas vidas para que, como homens e mulheres de Deus que somos, que possamos ter uma vida diferente. Vamos para a igreja, amados. Até falei para os irmãos que parem de anotar o nome de quem vai agendar, porque não funciona. Que aí vá e entre, assista o culto. Nós estamos fazendo a nossa parte lá, com a coisinha lá para medir a temperatura, álcool gel, que na verdade não vai tirar coronavírus de ninguém, mas aquele negócio, né? Vamos agradar aqui a gregos e a baianos, né? A politicagem e etc e tal. Nós vamos usar álcool gel, tem água com sabão lá para lavar a mão, tem um sprayzinho para jogar lá no ambiente lá, para matar os vírus da China, né? Para chinês ver. Mas tudo bem, isso não impede você de ir para a igreja, porque você vai para o mercado ou não vai, você vai para o trabalho ou não vai, você vai para a praia ou não vai, você vai para a casa lotérica pagar suas contas, fazer sua fezinha ou não vai, você vai para banco, você vai para tudo quanto é lugar, nada te impede. Mas para a igreja, não, né? Não sabe como é que é, né? Porque isso, porque eu tenho medo, né? Porque eu posso contrair vírus. Meus irmãos, o vírus está, como diz o maluco beleza no passado, Raul Seixas, que dizia: é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. É isso, queridos. Vírus sempre existiu, morte existiu, peste existiu e vai existir sempre. Se toda vez que surgir uma peste nova, proibir todo mundo de sair, como é que vai ficar as coisas? Precisamos tomar pé da situação e sair desse casulo aí, dessa prisão, dessa escravidão. Isso é escravidão, queridos, viu? Isso é escravidão. Olha, amados, concluindo aqui a nossa mensagem, nosso último ponto, Deus se revela com clareza. Durante a visão de Ezequiel, a palavra de Deus veio-lhe de modo muito claro, sem precisar de intérprete, sem precisar de um Reinan ou de outro pastor para estar falando isso para você. A palavra de Deus, leia, você lendo aqui, você vai ver isso claramente. E como temos hoje essa palavra de modo abundante, explicada e tanta gente falando, o texto de Ezequiel diz que a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus está sobre mim e está sobre você. E você precisa crer nisto, crer na palavra, nas promessas de Deus. Essa palavra é uma reconfortante mensagem para nós hoje, que apesar dos terríveis dias
em que estamos vivendo, a mão de Deus está sobre o seu povo. Deus não nos abandonou, não, irmãos. A mão de Deus está sobre o seu povo, guiando, fortalecendo, sustentando, com mão forte, com braço forte. A mão de Deus está sobre a sua vida, meu irmão. Pense nisto. Ela está sobre o seu povo. Com essa informação, tanto a fé de Ezequiel, juntamente com a nossa fé hoje, ela é fortalecida com a palavra de Deus. Ezequiel foi fortalecido com a palavra de Deus. Nós somos fortalecidos com a palavra de Deus. Deveremos ser fortalecidos com a palavra de Deus. Deus está no controle. Mesmo estando o mundo como está, a mão do Senhor, ela está sobre nós. Glória a Deus. Queridos, saia do casulo. Eu não vou falar sair do armário, porque sair do armário diz que é outra coisa, né? Quando o cara quer se revelar, homem quer se revelar mulher, mulher quer se revelar homem. É isso aí, é do armário. Mas aqui é do casulo. Saia do casulo, saia das quatro paredes. Seja gente com direito de ir e vir. Usa o seu babador, que também não tem necessidade nem impede ninguém de ficar com coronavírus. Mas use, para não dizer que estamos sendo rebeldes. Use e vai fazer as suas coisas, porque quando acabar o teu feijão e a tua farinha, ninguém vai te ajudar não, viu? Ninguém vai te ajudar. Vamos concluir aqui para a gente não falar muita coisa, para não acabar pecando. Amados, a presença de Deus torna tempos de sofrimentos em tempos de júbilo, de alegria. Eu vejo aqueles que vão à igreja com alegria, tá? Tempos difíceis de sofrimentos em tempos de júbilo. E a gente dá glória a Deus, né? Glórias, vamos dar glórias, muitas glórias a Deus, pois a mão do Senhor está sobre nós, os seus servos, sobre o seu povo, e Deus cuida de nós. Foi o que nós cantamos aqui no início. Não tenho cuidado, não tenho temor do que me espera aqui. Confio somente em meu Salvador e sei que Ele cuida de mim. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei. Me guarda, Senhor, nas aflições ao meu lado estará. Se vivo por fé, Ele me susterá. Eu sei que tormentas virão me abalar. O brilho do sol faltará. Amigos também poderão me deixar. Jesus sempre me susterá. Um dia virá outra vez o Senhor, e ao céu Ele me levará. Ali cessarão a tristeza e a dor, pois Deus tudo dominará. Se vivo por fé em meu Salvador, não temerei. Me guarda, Senhor. Que Deus nos abençoe. Que o seu Santo Espírito possa trazer a sua paz, que excede a todo entendimento, aos nossos corações. Porque a mão do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Oremos. Deus bendito e Pai celestial, estamos em Tua presença e pedimos que o Teu Santo Espírito esclareça todas as coisas a nós, aos nossos corações, Pai. Não queremos ser massa de manobra para ninguém. Não queremos, Senhor, também ser objeto manuseado, manipulado como laboratório de experiências para ninguém. Não queremos aqui usar vacina que vem aí para experimentar sobre as nossas vidas de país comunista. Queremos a Tua presença conosco, a Tua graça, a Tua glória. Dá-nos libertação e fica conosco, Senhor. Que a Tua paz, que excede a todo entendimento, nos traz a paz, a alegria da Tua presença. Dá-nos uma noite tranquila, um sono tranquilo, e que amanhã seja um dia de vitórias para todos nós,
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aqui, queridos, ficamos e aguardando o novo momento de culto da sexta-feira, às 20 horas, e domingo, às 19h30, no culto presencial, e às 20 horas, o culto em seu lar. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Aqui o meu aperto de mão, o meu beijo para você, um abraço bem apertado, com muito carinho para cada um. E a pastora que transmitirá a sua saudação. Beijinho para cada um de vocês, uma boa noite, muita paz. Glória a Deus. Vamos, a bênção, né? Fala comigo, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença conosco e tenha a noite de paz e até sexta-feira. Obrigado, um beijo para todos.